Se eu te dissesse que a maioria das pessoas que sonham em ser nômade digital está calculando completamente errado quanto custa viver viajando, você provavelmente ia achar que é exagero. Mas não é. E pior, esse erro não só quebra o planejamento financeiro todo, como faz muita gente desistir no meio do caminho achando que não funciona para mim. Então hoje eu vou te mostrar quanto custa realmente ser nômade digital com números, exemplos práticos e principalmente o que ninguém te conta sobre esses custos. E fica até o final porque a parte mais estratégica não é sobre dinheiro, é sobre como você decide viver. E isso muda completamente o jogo. Existe um mito muito forte na internet, o de que ser nômade digital é sempre mais barato do que morar fixo. E essa é a primeira armadilha. Não é automaticamente mais barato, pode ser mais caro, igual ou muito mais barato. Depende das decisões que você toma antes mesmo de fazer sua primeira viagem. E aqui vai uma pergunta que já quebra a sua expectativa. Você quer viajar ou você quer sustentar um estilo de vida sustentável viajando? Porque essas são duas coisas completamente diferentes e a maioria das pessoas mistura as duas. Vamos começar com o básico, que todo mundo quer saber: números reais. Um nômade digital iniciante vivendo de forma simples em países com um custo de vida mais baixo consegue viver com algo entre 3 mil a 5 mil reais por mês. Agora, se você quer mais conforto, coworking, experiências, boa alimentação e mobilidade, esse número sobe facilmente de 6 mil a 10 mil reais. Se você entrar nesse estilo instagramável, que muita gente vende, cafés caros, hotéis bonitos, voos frequentes, pode sim ultrapassar até 12 mil reais sem perceber. Mas é aqui que vem o primeiro ponto que quase ninguém explica. Não é sobre quanto você ganha, é sobre como você estrutura seus custos. Porque duas pessoas ganhando o mesmo valor podem ter realidades completamente opostas, como nômades digitais. Uma pode viver tranquila e a outra vive no limite. E o motivo dessas escolhas são invisíveis. Vamos quebrar isso por partes, começando pela maior despesa: moradia. Plataformas como o Airbnb são práticas, mas se você usar sem estratégia, você paga até 3 vezes mais caro. Agora preste atenção nisso. Contratos mensais fora da plataforma, grupos locais no Facebook, sites como Booking com descontos de estadia longa ou até Nomad List podem sim reduzir drasticamente esse custo. Tem gente pagando 2 mil por mês em lugares incríveis simplesmente por saber negociar. E tem gente pagando 5 mil pelo mesmo tipo de acomodação só porque clicou no botão mais fácil. Agora vamos falar sobre transporte. E aqui tem uma virada importante. A maioria acha que o custo está nos voos, mas não está. O custo real está na frequência com que você se desloca. Se você troca de cidade a cada semana, seu custo explode. Se você fica 1 ou 2 meses em cada lugar, o custo já dilui. Então a pergunta não é quanto custa viajar, mas com que frequência você decide se mover. E isso muda tudo. Agora, já sobre alimentação, parece até ser simples, mas também engana. Comer fora todos os dias em alguns países pode até ser barato, mas em outros vira um buraco financeiro. Cozinhar, sim, pelo menos aí uma boa parte da semana reduz muito o seu custo. Mas mais do que isso, te dá previsibilidade, e previsibilidade é o que sustenta um nome digital no longo prazo. Agora deixa eu te mostrar um erro clássico que muita gente comete: ignorar os custos invisíveis. Por exemplo, seguro viagem, taxas internacionais, internet de qualidade, coworking, equipamentos, manutenção, tudo isso entra na conta. E aqui vai um alerta que pouca gente faz: não ter uma reserva de emergência. É o que realmente faz a maioria voltar para casa antes do planejado. Não é falta de renda, é falta de estrutura. E nesse ponto eu preciso te lembrar de um inimigo comum que está travando muita gente: a romantização irresponsável do nomadismo digital. Aquela narrativa de larga tudo e vai. Sem planejamento, sem estratégia, sem base financeira. Isso não é liberdade, é improviso. E improviso constante custa caro, emocionalmente e financeiramente. Liberdade de verdade vem da clareza e do controle. Agora presta atenção, porque aqui começa a virada de chave. O custo de ser nômade digital não é só financeiro, é estratégico. Porque quando você aprende a ganhar em moeda forte, dólar, euro, e gastar em moeda desvalorizada, o jogo muda completamente. Um freelancer que ganha um mínimo de US$ 1.500 por mês já consegue viver muito bem em vários países. E isso não é sobre ganhar mais, é sobre se posicionar bem. Então aqui vai um passo a passo prático para você começar de forma inteligente. Primeiro, define seu orçamento base mensal. Quanto você realmente precisa ir para viver com qualidade? Segundo, escolhe destinos compatíveis com esse orçamento, usando ferramentas como Numbeo ou Nomad List para comparar o custo de vida.
Terceiro, garante uma fonte de renda minimamente estável antes de sair, mesmo que seja pequena. Quarto, crie uma reserva de pelo menos 3 meses de custo de vida. E quinto, planeje a sua mobilidade, menos deslocamento e mais estabilidade. Agora deixa eu te falar algo que quase ninguém tem coragem de dizer. Ser nômade digital pode ser mais barato do que viver no Brasil, mas só se você parar de agir como um turista, porque turista paga caro por conveniência. Nômade constrói rotina, e é essa rotina que reduz custo e aumenta a qualidade de vida. E aqui entra o insight mais estratégico de todo esse vídeo. O maior custo de ser nômade digital não está no dinheiro, está na falta de clareza. Quando você não sabe quanto precisa, qualquer valor parece pouco. Quando você não sabe como estruturar sua vida, qualquer lugar parece caro. Mas quando você entende o sistema, você percebe que não é só sobre gastar menos, é sobre gastar com intenção. Então, se você quer dar o próximo passo com estratégia, tem um material que eu deixei aqui no link da descrição, logo abaixo, onde eu te ajudo a dar o primeiro passo antes de viajar, te ensinando como encontrar um trabalho remoto que lhe pague em moeda forte. Pois lembre-se, não é sobre sair amanhã, é sobre sair preparado. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreva no canal, porque aqui você não vai encontrar apenas promessa vazia, você vai encontrar estratégia real para construir liberdade de verdade. E agora me conta aqui nos comentários, quanto você acha que precisa por mês para viver como nômade digital hoje? Quero ver como está a sua visão antes e depois desse vídeo. E se você quer entender melhor sobre esse assunto, clica no próximo vídeo que está aparecendo agora aí na sua tela, porque ele conecta exatamente com isso que a gente acabou de falar hoje. Te vejo por lá!